Hoje eu tô aqui pra falar do novo filme relacionado à franquia do The Witcher, a animação The Nightmare of the Wolf. Se você não sabe do que eu estou falando, já estava divulgado há um tempo que ia sair uma animação falando da vida do Vesemir lá, a figura paterna do Geralt. E também lá na WitcherCon a gente ficou sabendo de mais algumas informações sobre essa animação que estrelou no dia 23 de agosto. Então hoje eu vou falar um pouco o que eu achei dessa animação. Então não esquece de curtir e seguir o canal, porque eu tô sempre trazendo vídeo das novidades. Eu adianto logo que eu amei. Se você gosta de anime, você vai gostar dessa animação. Ela é maravilhosa e ela vai contar a história do Vesemir, como que ele se tornou um bruxo. Lembrando que até agora a gente não viu a figura do Vesemir, mesmo nem nos trailers para a série live action. Eles estão realmente segurando aí, a gente sabe quem é, mas a gente não conseguiu ver um frontal dele com a transformação. A gente não sabe realmente como tá. Acho que eles estão querendo segurar essa informaçãozinha. E aí, quem é o Vesemir? O Vesemir foi o bruxo que treinou o Geralt. Então, nesse filme, a gente vai ver como ele se tornou um bruxo, o que aconteceu, a infância dele. Então, ele era realmente uma pessoa extremamente gananciosa e bem assim... não tô nem aí, só quero saber de matar monstros pra ganhar dinheiro e tudo bem, tudo certo. Mas tudo isso tem um porquê e ele mudou. Então, eu gostei muito disso. A gente vê a infância, a gente vê o que o fez querer ser bruxo, né? Porque nem todos os bruxos, eles vêm da lei da surpresa. Ou eles são, digamos, dados pelos pais. Algumas crianças fugiram, mas era assim, uma porcentagem muito pequena, porque também ninguém queria ser bruxo. Uma coisa interessante é que quem dubla o Vesemir é o tio James lá de Divergente, inclusive eu adorei. O personagem tá apaixonante, não preciso falar dos gráficos. A Netflix arrasou na animação, a Netflix não vem decepcionando muito não. Tirando a recente subida de valor do streaming, o resto tá tudo certo. Ai, por favor, Netflix, se você tá me ouvindo, volta com The Way, tá? A gente agradece. Mas voltando a falar do Vesemir, a gente vai ver carinhas conhecidas, vamos ouvir nomezinhos conhecidos, sim, e vamos ver umas carinhas conhecidas também. Mas quem é que a gente vê então nesse filme? Temos alguns novos personagens. Quando eu digo novos, são novos mesmo porque não estão nem no livro. Eles têm uma liberdade criativa um pouco maior, claro que continua se baseando ali nos livros do Andrei, mas eles têm uma liberdade criativa muito maior, por exemplo, do que o pessoal lá da Amazon com o Senhor dos Anéis vai ter. Então temos algumas personagens novas, algumas diferenças do livro. Por exemplo, a gente vai ver nesse filme o Massacre de Kaer Morhen. Se você não sabe do que eu tô falando, fica aí que eu vou explicar já já. E nos livros foram distribuídos essas cartilhas que falam contra os bruxos. E nos livros foi uma outra pessoa que distribuiu. Nesse filme a gente tem a Tetra Gilchrist, que ela foi criada para essa animação. E ela é uma bruxa que descende de uma linhagem de bruxos muito antigos. Ela estudou lá na Aretusa e ela é muito, muito poderosa. Ela até lembra um pouco fisicamente a Yennefer, sim. Uma outra personagem que nós temos também é a Lady Zerbst, que é amiga de infância do Vesemir, a Eliana Zerbst. E eu gostei bastante dessas duas personagens femininas que foram introduzidas. Após ler alguns livros do The Witcher, eu gosto de como o Andrei traz a figura feminina, mas não tem muito uma presença de mulheres na história em geral. Ainda continua sendo majoritariamente homens, apesar de quando ele traz mulheres, eu gosto de como ele as introduz, as interpreta. E eu gostei de como a animação trouxe mais duas personagens aqui. E realmente eu gostei porque cada uma à sua maneira tem uma personalidade bem forte. E também, apesar de ser personagens novas, encaixaram bem. Porque o problema quando você cria personagens no universo que já é, digamos, bem fechado, é que não encaixar. Mas nesse caso eu achei que encaixou legal. Então, quando é que se passa esse filme? Ele tem, obviamente, alguns tempo longo, até porque a vida dos bruxos é bastante longa, então a gente vê o Vesemir na sua infância, e a gente vê lá no final a Lady Zerbst dizendo que ela tem uns 70 anos, ou seja, pula aí uns 60 anos à frente, e lá no final, no Massacre de Kaer Morhen, a gente consegue ter uma data estimada. Por quê? O Geralt, ele nasceu em 1160, então esse filme provavelmente se passa ali entre 1170. E aí a gente consegue ver o que foi o Massacre de Kaer Morhen, que foi onde os bruxos foram praticamente extintos. E qual foi o problema disso? Eu gostei de como eles trouxeram o massacre em si, o fato dos bruxos, dos feiticeiros terem trazido, de fato,
Quando eu falo bruxo, gente, é porque em inglês termina dando uma bugada na minha cabeça com a tradução, porque a gente tem o Witcher e a gente tem os outros magos, mas acho que vocês estão entendendo, né? Os magos trouxeram alguns monstros também ali e realmente os bruxos foram dizimados, os Witchers foram dizimados. E qual foi o problema? Ah, dá pra criar mais. Então, em tese, porque as pessoas que tinham o conhecimento da técnica lá da prova das ervas, que as crianças passam, quase morrem, inclusive é um ponto muito positivo do filme, é isso. Ele realmente mostra o treinamento, que é uma coisa que eu acho que a série não vai trazer muito, até porque a Ciri ela não passa por isso. Pelo menos nessa temporada, não acredito que a gente vai ver nada disso. E no filme a gente consegue ver realmente como é sofrido, a alta taxa de mortalidade, o treinamento extremamente pesado que as crianças sofrem para se tornarem Witchers. E aí as pessoas que têm esse conhecimento são magos específicos. E eles somem lá no massacre de Kaer Morhen. Eles são extintos também. Então fica bem claro no final que o Vesemir ele está com esse fardo nas costas de continuar os Witchers, mas após a geração do Geralt, quem é que a gente vai ter? Nos livros, se eu não me engano, o Eskel, ele também tem uma criança surpresa, não só o Geralt, mas a gente vê que com a Ciri, que ela tem todo o treinamento e tal, mas quem é que vai fazer a prova, as poções? Esse conhecimento foi perdido. Então a gente consegue ter um vislumbre do que realmente foi esse massacre. Gostei muito da trama, mas vamos falar então dos nomes conhecidos que a gente tem nesse filme. Primeiro, Filavandriel. Você pode não conhecê-lo muito, mas fica atento nesse nome que ele vai ser muito importante na segunda temporada. Se os Witchers têm uma vida muito longa, um período de vida bastante longo, os Elfos têm ainda mais. Então, se um Witcher vive em média 300, 400 anos, o Elfo provavelmente vai viver o dobro disso aí. E o Filavandriel, ele aparece aqui já como conhecido, como um colega, entre aspas, aí do Vesemir, mas o Geralt já vai conhecer ele lá, ele aparece lá nos livros, e ele vai ser muito importante aí nessa trama do sangue dos elfos, que é o que vai ser basicamente mostrado nessa segunda temporada. Tá, quem mais que a gente vê? A gente vê o Geralt? Sim. Vemos um pequeno Geralt lá no final do filme, um pequititinho, uma criancinha careca lá no final. Uma coisa que eu achava que o filme ia trazer era como o Geralt foi parar nas mãos do Vesemir, porque a gente sabe que os bruxos saem verão, primavera, vão caçar, ganhar seu dinheiro e voltam no inverno para ficarem em Kaer Morhen, ajudam a treinar novas crianças, se protegem, né, do frio e depois voltam novamente. Não fica claro como o Vesemir pegou o Geralt, porque assim, a gente sabe que o Geralt foi uma criança surpresa, que ele foi deixado para ser um bruxo, mas não ficou claro como que o pai ou a mãe, fica entendido que é o pai, mas sei lá, vai que vai ser a mãe dele, ficou em dívida com o Vesemir e deu o Geralt. Então isso não é explicado. Se você está esperando a explicação para isso, não tem nesse filme. Mas temos sim um pequeno vislumbre do Geralt lá no finalzinho do filme, que eu adorei, muito fofinho ver o nosso bebê Geralt. Temos também o Eskel e o Lambert, seus nomes são citados, né, com relação às provas, como eu comentei. As provas são muito difíceis, então eles meio que ficam, quem é que será que vai sobreviver? Quem será que vai ser o melhor? Então o Eskel e o Lambert, eles realmente já estão ali, até porque eles tinham que estar mesmo, porque eles são da mesma geração, eles cresceram junto com o Geralt, então eles realmente precisavam aparecer. Temos alguns monstros, sim, nesse filme, obviamente, então a gente tem ali um vislumbre de uns ghouls também, tem uns basiliscos, tem um Mar, que é uma espécie de demônio, um Lash também. Essa animação, ela realmente não é uma animação infantil, já falei aqui várias vezes que só porque é animação não quer dizer que seja infantil, e essa não é, de maneira alguma, tanto que é 16 anos. Ela começa com uma cena, inclusive, bem creepy, com uma trilha sonora bem dark. Eu gostei muito do estilo. Realmente, se você gosta de anime, você vai gostar dessa animação. Inclusive, parte da produção dela foi uma pessoa que trabalhou lá em um anime que você com certeza conhece, da sua infância, Avatar, o último dobrador de ar. Você percebe sim uma semelhança em alguns traços, principalmente no traço da Tetra. Eu não consigo não ver alguns personagens lá. Isso pra mim tá um pouco semelhante, mas são estilos diferentes, porque Avatar, a Lenda de Aang, é bem infantil, né? É bem mais infantil, é bem infantil. Enquanto esse não, é realmente para adulto. Mas é uma animação que agrada bastante. Não é longa, é em torno de 1h30.
Mas assim, não é cansativo e realmente eu achava que ele talvez fosse dar até um gancho um pouco maior para a próxima temporada. Mas não foi o caso. A gente tem sim um pequeno easter egg aí do Baby Garrett, como eu falei. Eu sei que ele tem 10 anos, gente, mas eu chamo criança de 10 anos de babies, tá? Então, o Baby Garrett ali no final, que é só um easter egg mesmo pra gente se conectar e ter uma noção mais de tempo, porque a segunda temporada vai chegar aí em novembro. E também já temos um cast confirmado para a próxima série de spin-off de The Witcher, que vai contar aí mais a história dos magos e afins. A Netflix realmente está investindo nisso e é super entendível, até porque a HBO vai vir aí com House of the Dragon, Senhor dos Anéis vai vir aí com o Prime Video e realmente eles precisam de uma série para peitar isso daí. No mais, eu fico por aqui. Eu quero que você comente se você também gostou dessa animação, se teve alguma coisa que você percebeu que eu não comentei aqui. Um beijo e até a próxima.